Todos encontraram? Romanos 28, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também os justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque como igreja estamos aqui reunidos para cultuar Teu nome. Obrigado pela palavra lida e nós te rogamos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. A voz de homens não sacia corações de ovelhas. A voz de homens não alimenta uma igreja sedenta do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Comunica essas verdades aos nossos corações e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, mais cientes de quem é o Senhor em nós e quais são os nossos deveres, as nossas obrigações e o deleite das nossas vidas em Ti. Nós te rogamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assento? Meus irmãos, eu comecei a leitura do verso 28, é onde nós estamos aqui. Fica aí com a Bíblia aberta, mas olhemos para o verso 26, porque do verso 26 até o término aqui do verso 30, não saindo do contexto máximo das Escrituras, mas onde nós estamos concentrados aqui nessa exposição, nós temos visto, através da exposição de Paulo, uma demonstração clara e evidente da soberania de Deus. Um Deus soberano, um Deus amoroso e um Deus que está regendo a vida do seu povo e da sua igreja. No verso 26, nós vemos que Paulo mostra uma debilidade enorme nessa igreja ali em Roma. Era uma igreja que, de tantos problemas que tinham, Paulo não as enumerou, mas ele especificou uma que é destaque dela, destaque também nós. Não sabemos orar. Mais do que isso, Paulo deixa bem claro que o não saber orar está totalmente atrelado a você não saber viver em conformidade com a vida, aquela que Deus tem propositado para vocês. Paulo deixou isso claro. Ele fala assim, nós não sabemos orar como convém, incluindo-se também nele. E aí ele não só trouxe essa informação, mas ele mostrou a soberania de Deus de tal forma que ele disse assim: o Espírito de Deus geme por nós com gemidos inexprimíveis, e mais do que isso, é nesses gemidos inexprimíveis o Espírito de Deus, conhecendo a mente do Senhor Deus, infunde nos nossos corações a vontade soberana de Deus, para que nós possamos viver o que Deus quer que nós vivamos. O que é isso? Paulo está dizendo no verso 26 e verso 27 que na debilidade de não sabermos viver como Deus quer, não nos preocupemos, porque se nós somos crentes em Jesus, o próprio Deus vai nos conduzir de uma forma soberana e amorosa para vivermos em conformidade à vontade de Deus. O que isso significa? Eu, crente em Jesus, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Nisso eu tenho paz. Paulo ensinou isso para a igreja que estava lá em Roma. Tenham paz. 26 e verso 27. Um Deus soberano que faz o seu povo viver em conformidade à sua vontade. Ok? Aí nós estamos agora no verso 28, em que agora no verso 28, o Senhor Deus, através de Paulo instruindo essa igreja, Paulo agora vai mostrar o seguinte: tanto isso é verdade como isso está acontecendo, que como nós vimos no domingo passado, e aí eu quero que você olhe para a sua Bíblia de novo, nós vimos que Paulo aqui escreve, e nós vimos que na grafia original não tem o termo Deus, mas está escrito aqui no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam
No domingo passado, nós entendemos que o texto pode ser muito bem lido da seguinte forma: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. O que é isso? Paulo, aqui no verso 28, vai dar continuidade dizendo que na vida do crente, ali da igreja de Roma, todas as coisas acontecem pela soberania de Deus para cumprir propósitos específicos de Deus. Paulo está dizendo para esses irmãos ali na igreja de Roma: ficam em paz, porque todas as coisas acontecem segundo os propósitos e o agir de Deus na vida de vocês. Hoje nós veremos que esse agir de Deus é para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus não age e Deus não está fazendo com que todas as coisas cooperem para o mal ou para qualquer outra coisa que não seja o bem. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E aí o que fica para nós hoje, irmãos, é o seguinte: hoje nós deveremos ter a certeza que Deus faz todas as coisas agirem para o nosso bem. Saber qual é esse bem e entender que Deus faz isso para aquele que o ama. E o que nós devemos entender e descobrir hoje: quem é esse que ama a Deus? Duas perguntas temos que ter respondida hoje. Que bem é esse que Deus faz em favor dos crentes? E quem são esses que amam a Deus? Porque pelo contexto que nós estamos meditando, aqui já há alguns domingos, nós vemos a soberania de Deus. Que Deus age de forma soberana em um povo. De forma soberana, amorosa, de conhecimento, de relacionamento. E essa forma é uma forma que produz bem e não mal. Mas só que Deus qualifica esse povo. Esse povo, Deus diz que eles o amam. Nós temos que responder essas duas perguntas. Por que nós temos que responder essas duas perguntas? Porque o texto, nós sabemos que essas verdades transitaram e chegaram para nós nos dias de hoje. A Bíblia é palavra de Deus, verdade de Deus escrita há 4, a 2, a 2000 anos, mas é verdade de Deus nos dias de hoje. Aqueles que receberam o bem foi o povo de Deus, mas aqueles que recebem o bem hoje, povo de Deus. Aqueles que amavam a Deus era povo de Deus, e aqueles que amam a Deus também são povo de Deus. Agora eu tenho que entender que bem é esse que eu recebo. E será que se realmente eu sou povo de Deus? Porque se eu não sou povo de Deus e se eu não amo, eu estou fora desse contexto. E tem um problemão aqui. Se eu não amo a Deus, significa que eu não me relaciono com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, a vida eterna que tem para mim é uma vida eterna muito difícil, muito dura. Vamos olhar para isso? Verso 28. Eu vou ler o verso 28 de novo. Olha aí para a sua Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que definir primeiro aqui hoje o que não é esse bem. Que bem é esse? Porque nós meditamos no domingo passado o seguinte, que nós sabemos que é Deus que faz todas as coisas cooperarem, mas todas essas coisas cooperam para o bem. Eu quero saber o que não é esse bem, porque existem muitas formas confusas nos dias de hoje, e eu vou explicar para vocês aqui, das pessoas dizerem que é o bem que Deus traz para nós, como igreja, como povo de Deus, e não tem nada a ver com o que Paulo está falando, não tem nada a ver com o que a Escritura está falando. Ou seja, nós sabemos que é Deus que está fazendo, como vimos no domingo passado, do dia que você nasceu até hoje, Deus fez. No dia da sua pior lágrima, no dia da sua maior dificuldade, no dia da sua pior dor, Deus estava lá. No dia da sua maior felicidade, do seu maior contentamento, Deus também estava lá, administrando tudo para o seu bem. Deus proporcionou dores, Deus proporcionou alegrias, Deus proporcionou sofrimentos, Deus proporcionou situações das quais você não queria ter vivido nunca, das quais você culpou todo mundo e até o diabo, e foi Deus que fez. Como você passou por momentos felizes ao extremo,
que talvez você nem lembrou de Deus. Ele estava fazendo tudo isso para o seu bem. O dia da sua conversão. Lembra aquele dia? Tudo estava andando normal naquele dia. Parecia que era mais um dia comum, um dia de sol, um dia de chuva, sei lá que dia era aquele, mas simplesmente seu coração se abriu para o Senhor. E o Espírito Santo trouxe à sua mente, trouxe ao seu coração todas as verdades bíblicas e veio à sua mente aquela certeza: eu sou um pecador e preciso de Cristo. E depois daquele dia você nunca mais foi o mesmo. Deus estava fazendo. Lembra das suas primeiras decepções na igreja? Porque o recém-convertido, quando chega na igreja, parece que ele pensa que entrou no céu, né? Todo mundo perfeito, todo mundo bom, todo mundo santo, só tem coisa boa aqui. Aí ele começa a se deparar com as mesmas problemáticas que tinha lá no mundo, com as mesmas problemáticas de outros lugares religiosos do qual ele participava. Ele fala: meu Deus do céu, onde é que eu estou? Deus estava no meio disso tudo, fazendo tudo isso para o seu bem. Agora, o que é esse bem e o que não é esse bem? Olhemos aqui. O que não é esse bem? Esse bem, ele não está relacionado com as realizações de sonhos, conquistas e superações. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. É muito comum você escutar nos dias de hoje as pessoas dizerem assim: olha, Deus permitiu que você chegasse aqui para que você passasse por cima de tudo isso e você e os demais vissem como você é capaz. Deus permitiu o sofrimento, Deus permitiu a dor, porque Ele quer que você passe por isso tudo e no final você vai conseguir sua vitória, porque Ele é contigo. Você é capaz, você é bom. Tem nada a ver com isso. E as pessoas ainda evocam esse texto: sabemos que todas as coisas colaboram para o seu bem. Tem nada a ver com isso. Deus não está preocupado com a sua superação. Deus não está preocupado com o seu sonho. Deus não está preocupado com as suas frustrações. Muito menos Deus não está movendo céus e terra, para te colocar num local difícil para você superar todas as coisas e você ser reconhecido. Não, Deus não está fazendo isso. Infelizmente, esse pensamento, essa frase, essa forma de pensar, de viver, está inserida dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro das famílias crentes. Esse é duro de você perceber isso. E ainda evocando o texto sagrado como respaldo para essas coisas. Não, Deus quer o seu bem. Vai firme, você é melhor, você é forte, você é isso, você é aquilo outro. Deus só quer o seu bem, você vai conquistar, você vai, porque Deus vai fazer você reconhecido. Aonde, irmãos? Aonde? Isso não tem base bíblica. Esse bem também, ele não está diante das coisas ruins da vida. Da seguinte forma, nós temos ouvido muitas pessoas falar assim, ó: vamos orar, porque Deus não vai permitir que você passe por isso. Ele quer o seu bem. Deus vai tirar você dessa. Ele quer o seu melhor. Você já viu isso? Observe como nós fazemos as nossas orações. Senhor, estão aqui todos esses quadros de patologias, doenças que nós sabemos que vão levar pessoas à morte. Nosso desejo, a nossa petição é: cura, Pai, por favor, em nome de Jesus. Age de forma milagrosa, ou então de alguma intervenção médica, medicamentosa, para que haja cura. Em nome de Jesus, por favor, nós te suplicamos. Essa é a fé da igreja. Mas nós sabemos que existe a sua. Se o Senhor não quiser curar, dá pelo menos da graça do Senhor, para que esse coração entenda que o que o Senhor tem para ela é muito mais do que cura, muito mais do que uma restauração. Por quê? Porque se nós olharmos para o que nós estamos falando nos dias de hoje, nós estamos nos perdendo, ao ponto de nós colocarmos o bem de Deus numa perspectiva de cura momentânea. Qual é o bem que Deus tem para você? A sua cura. E para aquela pessoa que nasceu deficiente? E para aquele pai que tem um filho com problemas? Como é que você vai explicar isso para ele? Não, em determinado momento da vida Deus vai curar ele. Será? O bem não tem nada a ver com isso, irmãos.
Por isso que nós, crentes, não devemos usar essa expressão. O bem de Deus vai acontecer quando chegar a cura. Não. Porque muitas das vezes nós vamos perceber que o bem não está relacionado com a cura, mas com a enfermidade. O bem não está relacionado com o livramento, mas com a problemática. O bem não está relacionado com a felicidade, mas com o entretecimento. O texto fala que existe muito mais ganho na casa do luto do que na casa da festa. E nós nos confundimos, levando pessoas à confusão. O texto não está falando disso. Agora, sobre o que o texto está falando? E é o que nós temos que nos dedicar. O texto está falando o seguinte: o que seria esse bem? É o resultado agradável a Deus. Qual é o bem que Deus quer para você? O que agrada a Ele e não a você mesmo. Deus não quer fazer seu coração feliz. Deus não quer sua felicidade em primeiro lugar. Deus não quer as suas festas em primeiro lugar. Porque provavelmente as suas festas ainda estão manchadas pela idolatria. As suas festas ainda estão manchadas pelos erros teológicos. As suas festas, as suas alegrias e as suas felicidades, as suas necessidades ainda estão manchadas por erros bíblicos terríveis. E o que ele está fazendo aqui? O bem que ele está estabelecendo é aquilo que agrada a ele mesmo. E olha para onde que ele está apontando o tempo inteiro. O que agrada a ele mesmo através das nossas vidas? Nos fazer parecido com quem? Comigo? Eu aqui? Com o Padre Quevedo? Com São Tomás de Aquino? Com Augusto Nicodemos? Com Hernandes Dias Lopes? Não. Com o pai de alguém aqui? Todos esses são comedores de feijão, pecadores miseráveis. Por que Deus proporciona o bem e o bem tem que ser primeiro agradável a Ele? Porque Ele está forjando um filho em nós. E ter o filho forjado em nós vai desconstruir em primeiro lugar aquilo que eu desejo e aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou e aquilo que eu desejo vem passando por um processo de santificação e transformação diária para que eu possa espelhar um filho na minha vida. O que é esse bem? É o resultado agradável a Deus. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é: se vocês querem saber se vocês estão vivendo de forma correta como crentes em Jesus, vocês devem se perguntar isso. Senhor, a minha vida é agradável a Ti? A minha vida é agradável a Ti? Aí você tem que se perguntar assim: e qual seria a resposta de Deus? A resposta de Deus seria uma pergunta para vocês. Qual seria a pergunta para vocês? Você parece com meu filho? Você parece com Jesus? Não, Senhor, estou longe. Então a sua vida não é agradável a Deus. Como é que você se comporta na sua fala com as pessoas que estão do seu lado? Quais são os seus comentários das pessoas? Como que você se relaciona com as pessoas? Como é que você tem gastado o seu tempo? Será que Cristo estaria fazendo a mesma coisa? Como que você tem administrado aquilo que vem às tuas mãos? Será que Cristo faria as mesmas coisas? O que é agradável a Deus? O Filho perfeito, santo, imaculado, Senhor nosso e o primogênito da criação. Primeira coisa, eu tenho que agradar a Deus. Qual é o bem? É o resultado agradável primeiro a Deus. Segue mais. É o transcorrer do processo e o fim dele que alcançou os objetivos de Deus. Aqui já começamos a olhar para o verso 29, ser parecido com Jesus. O que é isso, irmãos? É o passo a passo de cada dia. É Deus administrando todas as coisas para que nós venhamos parecer com o Senhor.
É por isso que muitas das vezes a gente não consegue entender por que nós passamos por demandas difíceis. Por que nós estamos passando por coisas tão complicadas. Porque nós somos imediatistas, nós só queremos saber o resultado final. Nós não queremos saber o processo, como é que ele anda, como é que se desenvolve. Mas Deus está caminhando passo a passo, minuto a minuto, dia após dia contigo, para que Ele possa forjar o filho. Então valorize o passo a passo da sua vida. Valorize os momentos difíceis da sua vida. Valorize os momentos bons da sua vida. E reconheça Deus fazendo todas essas coisas para que o filho seja imprimido em ti. Porque é isso que Deus quer. Esse é o bem. Ele está apontando para o verso 29. Ele está apontando mais uma vez e está falando da soberania de Deus. Porque Deus está fazendo. Deus está agindo. Deus está movendo cada minuto e cada molécula que pode estar relacionada a você para que o filho pareça, para que o filho fique evidente e não você mesmo. E aí onde foge aquelas coisas nossas, devem fugir. Sou eu que mando em mim. São as minhas regras. Eu não dependo de ninguém. Eu faço o que eu quero. Eu sou o Senhor da minha vida. Isso não pode existir na boca de um crente. Não pode. Eu sou independente. Hoje essa frase é muito na boca das mulheres. Eu sou independente. Eu não dependo de homem nenhum. Eu tenho minha independência. Isso é totalmente antibíblico. E o que a Bíblia está ensinando? Que você, crente, está sendo forjado à imagem do Filho. A imagem de Jesus Cristo. Observe como é que essas expressões não têm nada a ver com Jesus. Jesus, todos os momentos que você vai ver Jesus, está orando, está se humilhando ao Pai, está se entregando em oração, está chorando pelo povo, está dependendo da ação do Espírito Santo. Que independência era essa? Quando ele vai falar de uma vontade que tem que ser feita, ele não fala da vontade dele. A vontade que tem que ser feita é a do Pai. Quebra todo o padrão de independência, de ser uma pessoa resoluta em si mesmo. Então quando a gente olha o que é ser e viver o bem de Deus, é ser totalmente Cristo. Nós temos alguns exemplos aqui. Quando você olha para Paulo, as primeiras viagens, as primeiras cartas de Paulo, você encontra um homem crente e piedoso, mas um homem ainda enrijecido por toda a tradição do que ele era. Vocês lembram de Paulo, quando Paulo obrigado. Quando Barnabé, a história era boa nessa hora, né? Quando Barnabé chega com João Marcos ali para seguir a viagem, e Paulo briga a tal ponto que quebra a parceria, a caminhada de irmãos de missões, porque Paulo falou assim: ele não vai. Barnabé falou: ele vai, ele não vai, acabou. Nós tínhamos ali um Paulo duro, enrijecido. Esse era o Paulo no início da caminhada. Esse era o Paulo que o que estava na frente dele, ele passava por cima. Ele passava mesmo. Assim como ele foi o Saulo, aquele que perseguiu a igreja, era destemido e muitas pessoas temiam ele, esse era o Paulo. Cheio de piedade, cheio de amor, cheio de graça, mas era um homem que tinha que fazer o que ele achava que tinha que fazer. Agora, quando você encontra Paulo, lá pela segunda carta de Timóteo, onde aproximadamente passaram-se aproximadamente 30 anos da sua conversão, você vê um homem diferente. Um homem que fala assim: traga João Marcos, e ele vai ser precioso para o Evangelho. Ele é precioso para mim. Estou parafraseando. Você vê um Paulo mais complacente. Você vê um Paulo diferente nas expressões, nas suas colocações das suas palavras. Por quê? Porque Paulo aprendeu a viver e ver Deus trabalhando em tudo na vida dele. Sabe por quê? Porque mais do que ninguém ele aprendeu a entender o que é o bem de Deus. Paulo foi apedrejado. Aqui ninguém foi apedrejado ainda, né? Uma das piores mortes é apedrejamento. Ela só não é pior do que a morte de crucificação. Se eu não me engano, Paulo foi apedrejado 3 vezes, eu não lembro do texto.
mas foi apedrejado várias vezes. Paulo foi precipitado de um local, a tal ponto que precipitaram ele para matar ele. Paulo foi açoitado várias vezes. Diz que até no deserto ele corria perigo de morte. Paulo foi abandonado. Paulo foi traído. Paulo foi preso numa prisão onde você lê os estudiosos, dizem que lá na prisão o que tinha era poeira, lodo, frio, doenças e escassez. E a Bíblia fala que Paulo louvava, adorava, instruía, recebia irmãos e ensinava sobre Jesus Cristo. Deixou de ser aquele duro homem Paulo e passou a ser a imagem de Cristo, com toda a força que o homem pode viver. Mas uma coisa foi dita por Paulo que não foi dita para ninguém aqui que nós saibamos. Deus falou assim para... Hoje eu estou ruim. Barnabé? Não. Ananias. Ananias, vai Ananias, porque esse é um homem que vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Esse homem Paulo aprendeu o que é o bem de Deus pelo sofrimento. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Deus faz com que você mude totalmente na sua vida para que você revele Cristo. Só que às vezes a gente não compreende no momento por que estamos passando por isso. Tem um fato interessante, o pastor Augusto Nicodemos fala a história de um jovem, quando comenta sobre esse texto também, ele fala da história de um jovem que se converteu e o maior desejo que ele tinha no coração era ser missionário. E esse desejo de ser missionário, ele queria ir para as terras mais distantes, longínquas, e pregar sobre Jesus, queria ver os grandes feitos do Senhor, né? Só que ele tinha alguns problemas e nenhuma agência missionária aceitava aquele jovem. E chegou um momento que, de tanto ele perturbar, ele foi aceito. E uma agência missionária pegou ele e mandou ele lá para a África, lá nos confins. E ele foi todo satisfeito, todo alegre, e passou ali pelos vales, pelos lugares mais difíceis. Chegou perto daquela aldeia e viu lá o povo a que ele foi evangelizar. Tratava-se de um povo que era canibal. Ele ficou ali por enquanto naquela noite, ali, fez uma fogueirinha para passar a noite, orou ao Senhor Deus. Só que no outro dia de manhã ele foi pego. Levaram ele para o meio da tribo, colocaram ele amarrado lá num tronco, colocaram uma baciona lá e começaram a jogar os legumes dentro da bacia. E aí os canibais estavam lá reunidos, e a festa, ele ia ser o prato principal, né? E aí o chefe da tribo olhou, falou com o cozinheiro: traz um pedaço desse jovem aí para ver se a carne é boa. Aí o cozinheiro olhou para o jovem, chegou lá, pegou e arrancou um pedaço da batata da perna dele e levou para o chefe da tribo. Aí o chefe da tribo pegou a batata e comeu. Quando comeu, ele cuspiu na hora: joga esse jovem para fora daqui. Nunca vi uma carne tão ruim de uma pessoa desse jeito. Ele saiu de lá contente e foi embora. E no momento que ele corria, ele entendeu e agradeceu a Deus por ele ter perdido a perna quando ele era criança. Olha o tempo que passou para ele agradecer a Deus. O que o chefe da tribo tinha comido era um pedaço de borracha, era uma prótese. Ele veio aprender a agradecer a Deus depois de muitos e muitos anos da vida dele. Às vezes a gente não vai conseguir entender e agradecer a Deus por mazelas que nós passamos, mas o bem que Deus está formando em nós é no ato. Esse jovem perdeu a perna, ele não podia dar graças a Deus. Nessa hora a gente pergunta: por que eu? Por que não fulano? Por que o senhor está fazendo isso comigo? Mas depois de muitos anos, de um fato desse, ele pôde agradecer a Deus. Tanto é que o bem de Deus não está relacionado com os bens dessa vida. Olhemos para João Batista. Humanamente ele foi bem sucedido? Qual foi o bem que João Batista recebeu? João Batista não viveu o bem humano, mas viveu o bem de Deus. Qual era o bem que Deus tinha preparado para João Batista? A degola. Um homem que vivia no deserto, clamando, pregando o nome do Senhor: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Perdeu a cabeça. Jeremias viveu o bem de Deus?
Jeremias viveu o bem do mundo? Não, viveu o bem de Deus. Outros profetas e os apóstolos e tantos mais que receberam o bem de Deus. O único apóstolo de Jesus que morreu de uma morte natural foi o apóstolo João, que diz que foi para uma prisão e morreu de velhice. Foi o único que não teve uma morte trágica. Quando você olha para isso, você compreende o que é o bem. O bem de Deus não está relacionado com o bem dessa vida. O bem de Deus está relacionado com forjar o Filho dele em nós. Queiram isso todos os dias da vida de vocês. Agora lembre-se, sejam gratos até diante das coisas difíceis, irmãos. Para isso nós temos que ter Cristo em mente, temos que ter a palavra em mente. Temos que ser crentes de verdade, irmãos. Porque se nós olharmos para as muitas pregações que nós estamos escutando aqui hoje, se nós olharmos para os programas televisivos dos dias de hoje, se nós olharmos para a realidade da igreja dos dias de hoje, nós não vamos compreender esse texto como ele é, nu e cru aos nossos olhos. Nós vamos acreditar que Deus tem para nós um carro zero, é uma casa, são viagens, um bom emprego. O que Deus tem de bom para nós é um bom casamento, são filhos saudáveis, tudo de bom, tudo de maravilhoso, só coisa boa para nós. Isso não é regra, irmãos, não é regra. Mas esse bem que é o bem que Deus está fazendo na vida daquele que é crente, Ele está fazendo para forjar o filho dele no crente. Seja você crente de verdade. Por isso, é claro, nós não estamos dizendo que ter coisas boas nessa vida seja pecado e que Deus não proporcione isso para nós. É claro que Ele proporciona. Mas o bem principal, que é forjar o Cristo em nós, não está relacionado a isso. Quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, você compreende o porquê. No meio de uma vida Fausto, é muito difícil você ter tempo para agradecer a Deus. Tem tudo. Sua mesa está farta, sua conta corrente, os seus investimentos só crescem, os seus bens são admirados, invejados por todos, você esbanja saúde. Difícil você entender que deseja Deus, que precisa de Deus. E o Senhor não está falando isso. O Senhor não está falando isso. O Senhor quer mexer no seu caráter. Falemos menos de dinheiro, falemos mais e vivemos mais o caráter. Onde é que estão os nossos pensamentos? Aonde está a nossa esperança? O que eu faço entre quatro paredes? Já viu aquele questionamento? O que você faz nas quatro paredes? Quando as cortinas se fecham, quem é você? Quando ninguém está te vendo, quem é essa pessoa? O que acontece quando o mal bate na sua porta? Como é que você vive? Você vive amargurado? Você vive amargurada? Quais são as suas reações? Não tem motivo para amargura. Não tem motivo para reclamações. Não tem motivo para briga. Porque tudo Deus está fazendo para que eu me pareça com o Filho dele. E só Ele sabe o que é bom para mim, para que eu entenda o que é ser parecido com Jesus. Só Ele sabe o que é bom para mim, para que eu seja parecido com Jesus. E Ele vai fazer até a última consequência, para que Jesus seja evidenciado na minha vida. Depois de entendermos isso, nós vemos agora a última demanda aqui que Paulo vai trabalhar no verso 28. Qual é essa última demanda? Olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Só que para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. O agir de Deus em favor daqueles que o amam. E aqui nós temos um problemão. Quem que ama a Deus? Para que nós possamos ser fiéis ao texto, nós temos que responder: quem que ama a Deus? Nós temos uma pluralidade na resposta aqui. A pluralidade que vem no aspecto normal dos seres humanos, e infelizmente ele está também contido na igreja, que diz que todas as pessoas amam a Deus. E o texto ele nos aponta um aspecto diferente.
Ele diz que aqueles que amam a Deus são aqueles que são amados. O que é isso? Paulo está falando assim: aqueles que amam a Deus são somente aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus. Só que de forma plural, nós ouvimos e muitos de nós acreditamos que todas as pessoas amam a Deus. Todo mundo crê em Deus, todo mundo ama a Deus. Eu amo a Deus. E quando nós olhamos aqui para o texto e vemos essa realidade, nós nos deparamos com algumas problemáticas. Olha só, tem um dito que diz assim, e ele é bem comum dentro da igreja evangélica. Dizem desse jeito: Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Olha que frase bonita. Deus odeia o pecado, porque o pecado é nefasto, mas Ele ama o pecador. Ou seja, Deus ama todo mundo, porque todo mundo é pecador. Mas a realidade bíblica é totalmente contraditória. Deus odeia o pecado e ao pecador. Deus não ama o pecador. Deus não ama o pecador. É um ponto duro, é uma certeza difícil, mas é bíblica. Não tem base bíblica para você dizer que Deus ama o pecador. Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Observe aqui: se todas as pessoas amam a Deus, estão passando por esse processo, ou seja, o processo de soberania de Deus, de estar fazendo com que essas pessoas aprendam a viver o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus impôs para elas, as coisas estão melhorando, logicamente. As famílias estão cada vez melhor, a sociedade está cada vez melhor, cada vez mais pudica, mais séria, mais íngreme. A igreja só dá bom exemplo. E o mundo, tudo isso está melhor. É verdade isso? Se Deus ama todos, e Ele está agindo aqui, do verso 26 ao verso 30, dessa forma em todas as pessoas, o mundo está melhor. E está melhor? Cada dia que passa, o mundo está pior. Cada dia que passa, a igreja está insuportável. Cada dia que passa, as famílias estão cada vez mais numa metamorfose ambulante. Cada dia que passa, a vida está difícil de ser vivida. Por quê? Porque o pecado tomou conta das pessoas. O erro aflorou e não existe mais paz em lugar nenhum. Uma outra problemática: se são todas as pessoas e esse bem não está acontecendo, é porque Deus não está dando conta. Se Deus ama todas as pessoas e Ele é soberano e faz com que todas as coisas na vida daquela pessoa produza Cristo, mas não está fazendo isso na vida de todas as pessoas, é porque Ele não está dando conta com todo mundo, só está fazendo com alguns. O Deus que nós professamos realmente não é um Deus todo-poderoso. Isso é verdade bíblica? Não é verdade bíblica. O que significa? Que todas as pessoas não amam a Deus. Como consequência, Deus não ama todas as pessoas. O que o texto deixa bem claro aqui para nós? Deus ama, o amor de Deus, segundo o texto que nós estamos olhando, e Deus ama segundo o achismo do mundo. Segundo o texto, é o responder ao amor recebido. Como é que eu amo a Deus? Eu simplesmente respondo o amor que Ele me deu. Lembre-se a construção bíblica. Nós estávamos andando em caminho ao abismo, perdidos. Tinha morrido na morte dos nossos pais lá no Éden. Caminho ao inferno. E um dia na nossa história o Senhor Deus interviu nas nossas vidas e nos chamou para a vida eterna, nos amou, nos mostrou amor. A partir dessa hora, esse amor nos fez que nós o amássemos. Aí nós o amamos. Simplesmente, aqueles que o amam, eles respondem o que Deus fez por eles. Agora observem, dentro da igreja, como se manifesta o amor segundo o mundo. Mateus 7, 21 ao 23. Leia aí, Gilvan, por favor. Aqui nós vamos ver que o amor segundo o mundo, dentro do entendimento da igreja, dentro do entendimento errado da igreja, é de pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Se ele está fazendo a obra de Deus, ele ama a Deus. É um eleito, é um salvo. Olha o que diz a Bíblia.
Observa, nem todos aqueles que estão dentro da igreja, fazendo chover milagres, fazendo coisas maravilhosas, não amam a Deus, não são filhos de Deus. Eles vão para o inferno, porque Deus não os salvou. Olha a expressãozinha no final do texto que o João leu, diz assim: eu nunca os conheci. É onde nós vamos entrar no verso, agora fugir daqui, verso 30, verso 29, aonde o Senhor fala assim: aqueles que antemão conheceu. O conhecer, o verbo conhecer, está tratando de um relacionamento profundo, um relacionamento de envolvimento, um relacionamento que demanda vida, um relacionamento que demanda chamamento, um relacionamento que demanda um conhecimento que demanda gastar tempo juntos, dedicar-se a algo. O que que Jesus está falando? Eu nunca fiz isso por você, eu nunca fui isso para você, eu nunca quis você, você nunca esteve escrito no livro da vida, você não, vai para o inferno. Muitos estão no nosso meio, vão dizer: eu curei, e realmente através deles houve cura. Profetizei, realmente eles fizeram provisões preditivas e aconteceram. Eles vão falar que fizeram muita coisa, mas o Senhor não os conheceu. Eu quero amar o Senhor Deus, eu quero amar o Senhor Deus, eu não quero fazer milagres, eu não quero ser conhecedor de conhecer os milagres de Deus, as maravilhas e as ciências de Deus. Eu quero amar a Deus. Por quê? Porque o texto fala que aqueles que o amam são aqueles que se relacionam com Ele. Olha o segundo exemplo aí, Mateus 23. Outra categoria daqueles que estão no meio da igreja, no meio da tradição, no meio da religião, que são aqueles que não são alvo do amor de Deus, que parecem amar a Deus, mas não estão dentro desse escopo. Mateus 23 é grande. Se você pega ele é dividido aqui, ó, na primeira parte dele vai do verso 1 ao verso 11, e a outra parte dele, que é enorme, vai do verso 13 até o verso 36, que é o momento em que o Senhor Jesus vem com os ais. O ai de Jesus é uma expressão condenatória. Eu vou ler só uma parte para que vocês tenham ideia de quem que nós estamos falando. Jesus diz assim, ó: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Olha só o verso 2: na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e os fariseus. Olha de quem Jesus está falando. Na cadeira de Moisés. Olha na cadeira de quem? De Moisés, legislador de Israel. Ou seja, o Senhor está falando de pessoas, de uma categoria de pessoas que se assentam na cadeira de Moisés, que exerce a mesma função que Moisés. Verso 3: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Daqui para frente é só pancada. E aí chega no verso 13 em diante: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Ai de vós, hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Tradição, denominação, conhecimento não é amor a Deus. Não significa que eu sou amado de Deus. Esses camaradas aqui tinham muita tradição, tinham muito conhecimento, mas estavam fora do reino de Deus. Terceiro exemplo para que nós possamos fechar aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 ao verso 15. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 15, aquele período em que Paulo está ali no finalzinho de sua vida.
perto de ser sentenciado com a morte. E aqui o apóstolo Paulo começa, e ele fala assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Esse é o texto. E por que eu recitei esse texto? Tem duas demandas aqui impressionantes, que mostram pessoas que estavam aos pés do apóstolo Paulo. Olha só, pessoas que estavam andando com Paulo, ministério de Paulo, estavam distantes do amor de Deus. Não importa onde você está andando, o amor de Deus não significa que está no seu coração e que você ama a Deus pelo local que você está. Olha só o que Paulo vai falar aqui, ó, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, ele andava com Paulo, mas o que ele amava? Ele não amava Jesus. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar em qualquer igreja, mas se você amar essa coisa aqui, se você amar esse século, como o Senhor Jesus mesmo, se você amar mais qualquer coisa nesse mundo que é a mim, você não é digno de mim. Demas, amando este século, me abandonou. Sabe o que é isso? Você pode estar escutando Paulo, você pode estar aprendendo escola dominical com Paulo, mas o seu coração está no mundo. Você não ama Deus. Por quê? Porque Demas era burro? Porque Demas era incapaz? Porque ele tinha algum problema cognitivo? Não. Porque ele não era um eleito. E uma característica do não eleito é amar o presente século. Agora observe um fato interessante. O que as propagandas nos chamam para amar? O presente século. Carros. Antigamente demorava-se para sair um carro a cada 2 anos, depois a cada ano, agora semestralmente, daqui a pouco trimestralmente tem que lançar uma linha nova de carro. E aí você vê crente se matando, entrando em financiamento, tendo que trocar de carro. Casas, viagens, corpos suntuosos, desejos, orgias, tudo quanto é coisa. Presente século. Aí você não tem tempo para as coisas de Deus. Você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para meditar a palavra. Por quê? Porque você ama o presente século. Você é Demas. Você não faz parte do amor de Deus. É porque Demas era burro? Não, ele não era um eleito. Qual é a evidência que talvez você não seja o eleito? Que você ame este século. Você ame esse mundo. Você ame essas coisas aqui dessa vida. Se for, irmãos, dá em tempo. Uma mensagem dura igual essa nesse dia é uma chamada para que você fale assim: Senhor, me livra desse mal. Olha o segundo ponto que Paulo mostra a característica de alguém que não está sob o amor de Deus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Aí você percebe que o mal aqui é antagônico do bem que Deus proporciona na vida do crente. Mas ele só não causou muitos males. Olha só, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Agora olha o verso 15. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Sabe quem é aquela pessoa que não ama a Deus? É quem resiste às palavras do Evangelho. Quem resiste às repreensões do Evangelho. Essa pessoa não ama a Deus. Alexandre Latoil. Quantas vezes Paulo e os demais chamaram ele repreensão? Isso aqui está errado, meu filho. Faça isso. A palavra do Senhor diz isso. Não vá por aqui.
mas ele não escutava, ele só queria saber dele, ele só queria saber das coisas que ele entendia, ele só queria saber das coisas que ele sabia, e ele resistiu Paulo e todos os demais, com a evidência que o amor de Deus não está no coração de um provável crente de hoje, quando você é resistente à palavra do Evangelho. Você não ama a Deus. Quantos crentes na igreja de hoje resistem à palavra do Evangelho? Não são poucos. Uma coisa, irmãos, que é triste e é interessante, a gente sabe que um dos propósitos do comunismo é a destruição da igreja, é a destruição da família. Você pode ver por escritos antigos dos grandes expoentes, e você pode ver pelas manifestações das pessoas dos dias de hoje. Só que o diabo é tão perspicaz que ele fez uma manobra que poucas pessoas percebem. E poucas pessoas percebem que a igreja, não a igreja imaculada, a igreja universal, totalitária, já está bem carcomida. Sabe o que o diabo fez? Ele colocou pseudos crentes dentro da igreja. Ele colocou pseudos pastores dentro da igreja. Ele colocou pseudos instrutores dentro da igreja. E sabe o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão negando o evangelho explicitamente? Não. Elas estão deixando de falar do evangelho explicitamente? Não. Elas estão rasgando a Bíblia no culto? Não. Elas estão fazendo fogueiras com a Bíblia? Não. Elas estão fechando as portas das igrejas? Não. Só que elas estão trazendo um ensino conforme o mundo. Eles estão retorcendo a verdade do evangelho. E o que está acontecendo? Aí você olha para as pessoas do dia de hoje e fala assim: mas essa pessoa, ela não está negando a palavra do evangelho, ela não está resistindo às instruções, pelo contrário, ela está fazendo, mas ela está obedecendo o falso evangelho. Percebe como é tirano? Percebe como que é diabólico? Percebe como está fora dos padrões de Deus? Por isso que quando nós analisamos a palavra ipsilítere, da forma mais piedosa, pedindo e clamando que o Espírito Santo nos ajude, nós sempre pedimos ao Senhor: nos dê graça para não errarmos nessa demanda. Porque se nós errarmos aqui e formos resistentes à tua palavra, nós vamos ficar com o coração semelhante ao coração de quem não te ama. Hoje não, já tem um tempo, chegou uma moda na igreja: você não pode usar de força física com seus filhos. Aí tem muitos pedagogos dentro da igreja, pais pedagogos que não criam filhos, criam monstros. Olha, você tem que aceitar todas as coisas. Seu filho está crescendo, está ficando jovem, sua filha está ficando jovem, ela tem as aptidões, tem os desejos, ele tem os desejos, você tem que respeitar. E hoje nós estamos vendo aberrações e relacionamento de tudo quanto é forma dentro da igreja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele falava assim: que eu estou namorando uma pessoa da igreja e tal. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: você sabia que fulano é Pan? Eu falei: Pan? E agora? Jovem Pan? Alguma coisa assim? Pan? Não, ele não é Pin, é Pan. Eu falei: rapaz, você falou Pan, eu não sei. Pin eu vou saber muito menos. O que é Pan? Pan é que aceita se relacionar com tudo e com todos. Eu falei: mas o rapaz está na igreja. Não, mas ele é do terreiro. Eu falei: mas agora lá... Não, mas é assim mesmo, eles fazem tudo. Eu falei: é assim? É. Aí onde nós chegamos? Não nada contra essas pessoas. É o que apetece o seu coração? É o que te faz bem? Vai, meu filho. Mas a igreja de Cristo permitir que isso seja verdade dentro dela. Jovens cristãs se relacionando com pães. Eu estou falando pão porque foi o que me passaram, tá? Não é pim, falaram que é pão. Jovens cristãos
se relacionando com esse tipo de pessoa, aceitando tudo o que a Bíblia diz que é pecado contra o Senhor Deus. E é nesse momento que nós temos que ter os pés no chão. Por quê? Porque isso é uma característica que, quando nós exortamos os nossos jovens, e os jovens recalcitram pelo entendimento torpe que está chegando aos ouvidos do falso evangelho dentro da igreja, não, o Senhor Deus criou todos, a pluralidade vem de Deus, Deus é amor, Deus é amor, Deus ama todos. Aí o jovem pula para trás. Não, pastor, isso não é assim não. Não, pai, não, mãe, não é assim desse jeito não. O que é isso? Isso é uma característica de alguém que não ama a Deus. Por que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou escutando na igreja? Porque o que eu estou escutando na igreja pode estar me levando por um caminho que eu vim me tornar como Alexandre o Latoeiro, que não ama a Deus, porque eu rejeito toda a instrução do Senhor. Você quer ver um exemplo característico em relação a isso? Aqui na nossa igreja, graças a Deus, diminuiu muito. É chegar para as irmãs e falar assim: diminuiu muito, está quase a acabar. Irmão, você tem que ser submissa ao seu marido. Rapaz, antigamente dava briga falar um negócio desse. Palavra final do seu esposo. Quem começa e quem termina a discussão, a conversa é o marido. Quem dá o posicionamento final é o marido. Tem que ser assim. Por que a gente tinha tanta luta? Porque os nossos ouvidos estavam ligados às correntes mundanas desse mundo, fazendo com que nossas irmãs se tornassem semelhantes a Alexandre o Latoeiro. Agora, quem são os amados de Deus, para que nós possamos finalizar? O amado de Deus é aquele que está amado dentro do contexto. Eles são chamados segundo o propósito de Deus. Finalzinho do verso 28. Leia aí, Gilvão, para mim, por favor. O finalzinho do verso 28. Romanos 8, 28. Quem são os amados de Deus? Amém. Os amados de Deus são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Amo. Foi porque Deus te chamou para cumprir o propósito dele. Só isso. Se no seu coração tem amor por Deus, foi porque ele te chamou. Se ele te chamou, você está vivendo para cumprir o propósito de Deus. Se não, irmãos, seu amor por Deus é mais um amor, como diz o amor do mundo. É mais um crer em Deus, como diz as pessoas do mundo. Você crê em Deus? Creio, eu creio em Deus. Você tem Deus? Tem. Eu tenho religião? Tenho. Eu sou católico. Não, eu sou crente. É desse jeito. Não. Se você ama Deus, é porque você foi chamado por Ele. E se você foi chamado por Ele, quem te chamou deixou claro. Deixou claro que Ele te chamou. Ele não fez um chamado assim: ô fulano, fala para Beltrano dizer para Cicrano que eu estou chamando ele. Não. Ele te chamou pelo seu nome. E pelo seu nome ele te chamou e te mostrou o caminho que você tem que andar. Que propósito é esse? Fazer desses filhos parecidos com Jesus. O que Deus quer fazer com a sua vida, irmão? Fazer você parecido com Jesus. O que Deus quer fazer com os crentes que estão dentro da igreja? Serem parecidos com Jesus. Viverem como Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Lutar com as demandas dessa vida como Jesus lutou. E viver uma vida plena com o Pai, assim como Jesus viveu. Fora isso, irmão, é qualquer acréscimo e não está na pauta de Deus. Não fiquemos atentos para os discursos evangélicos dos dias de hoje. Venha, hoje é culto da libertação. Não existe isso, irmãos. Venha que hoje é culto da vitória. Venha que hoje é culto da prosperidade. Não, irmãos, isso não existe. Isso não está na pauta de Deus. Paremos com essa loucura. Venha que hoje vai ser cura sobrenatural. Irmãos, isso é mentira. Isso não é bíblico. Isso está sendo falado da boca do quinto dos infernos. E pior são os crentes que vão para esses lugares. Venha fazer a campanha de 7 quartas-feiras. Corrente de oração. Sai tudo. Sai mesmo.
A primeira pessoa que não vai estar lá é a pessoa do nosso Deus. Lá é só alegria. Cresçamos. Ser parecido com Jesus, irmãos, é você entender os propósitos de Deus na sua vida. Hoje é tão difícil, gente, está tão difícil você falar para uma menina dos dias de hoje que ela, provavelmente o que vai acontecer na vida dela é que ela vai crescer, o corpo vai se desenvolver, ela vai conhecer uma pessoa, vai casar, vai ter filhos, vai ser mãe, ser esposa. Quando você fala uma coisa dessa, pula para trás. É sério? Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu pensei que ia ser um astronauta, eu pensei que eu ia ser uma dançarina, uma bailarina. Eu pensei, não, minha filha, pelo amor de Deus, o Senhor Deus te potencializou para ser mãe, Ele te potencializou para ser esposa, para ser submissa, para ser mulher. Ele não te fez para ir para Marte, não. Aí você olha para as irmãs dos dias de hoje e fala, meu Deus do céu, o errado parece que sou eu falando isso, o errado parece que é a Bíblia pontuando isso. Por quê? Porque as doutrinas do inferno entraram na igreja, na boca de filhos do inferno, que se colocam diante do púlpito e desmancham diante da igreja. Você fala para homens, o Senhor Deus te chamou para você ser homem, viril, forte, pai de filhos, defensor da sua família, um homem sério, honrado, uma pessoa que vai cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja, vai amar sua esposa. Fala não, um papa. Fala não, um astronauta, um ET, meu filho. Rapaz, isso fugiu da realidade da igreja. Você fala, meu Deus do céu, onde que nós estamos? Estamos parecendo Demas. Amamos o presente século. Queremos diversos relacionamentos, mas não queremos nos comprometer com nenhum. Queremos diversas pessoas, mas não queremos a pessoa que Deus nos deu. Hoje nós vivemos uma geração pet. Já viu isso? Cuidar de animais é louvável, mas fazer de animais filhos. Eu via pela televisão, internet, mas depois que eu comecei a conviver com pessoas que fazem isso, falei, meu Deus do céu, filho dá trabalho demais, pastor. Não quero ter filhos não. Você está certinho. Vai criar um cachorro, vai criar um caranguejo, coloca nome nele, cria uma sucuri, uma onça. E que você for alimentar ela, você vai ver aonde que nós chegamos. E eu não estou falando do mundo, irmão. Isso aí no mundo é normal. Estão certinhos, vivam assim, vivam. O que me chama, o que me deixa estarrecido é ver que dentro da igreja tem isso, geração pet, dentro da igreja. Ah, meu Deus do céu, tem pastor nessa igreja não? Se não tinha nenhum pet aqui. Se tiver um pet aqui, ele vai ser chamado de disciplina. Daqui a pouco ele vai ser excomungado. É questão de tempo. Ixi, aí nós temos ali, o Israel é pet. Lógico, irmãos, são doutrinas que estão chegando, que estão desvirtuando o nosso coração. Que nós temos animais que, nossa, é bom demais, é bom para quem gosta, né? Eu não sou apegado a isso, mas agora você deixar de ter um filho, cumprir o propósito bíblico, multiplicação, a imagem de Deus, para criar um bicho. Você fugir da responsabilidade de ser pai, de você amar uma esposa, de você cuidar da sua esposa. Sabe o que é você ter uma esposa? Você cuidar dela, zelar dela, orar por ela. E você ser o provedor da sua casa. Você abrir mão dessa responsabilidade. Você ser esposa, você ser submissa, entender que toda a responsabilidade da gerência, toda a responsabilidade pesada da casa, do peso da responsabilidade está sobre o seu marido, para você querer se relacionar com qualquer coisa. Pelo amor de Deus, dentro da igreja isso é inaceitável. No mundo, que seja, o mundo jaz no maligno, mas na igreja de Cristo não, meus irmãos. Por quê? Porque Deus está forjando um filho em nós. É Jesus em nós. Pastor, então como é que eu faço para encontrar, para ver Jesus?
Olha para a casa de um crente bem simples, onde a mulher é submissa. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha também, que a realidade de hoje é a mulher trabalhar. Se ela não trabalhar não tem problema, mas é aquela mulher que é sujeita ao marido, que é zeladora do seu lar, que é uma mulher prendada. Olha para essa mulher, você vai ver Cristo. É uma mulher fiel ao seu relacionamento, você vai ver Cristo. É uma mulher, quando chega no seu trabalho, ela é respeitada, você vai ver Cristo. Olha para um crente bem simples, um homem sério, pudico, respeitador, carinhoso com a esposa, que zela da esposa, que cuida e educa dos filhos, que guarda a casa e é protetor da sua casa. Você está vendo Cristo. Olha para filhos obedientes, singelos, simples. Você está vendo Cristo. E você vê Cristo, irmãos. Olha para um crente que se preocupa com a necessidade do próximo. E você vê Cristo. Olha para um crente que é discreto. Isso é Cristo. Olha para um crente que dedica a ouvir os seus problemas e quando ele só fala palavras que edificam. Isso é ver Cristo. Olha para uma igreja que anda simples, singela e sem precisar de estardalhaço e permanece fiel à palavra de Deus. Isso é Cristo forjado. E as demais coisas provém do maligno. Provém do maligno. Fiquemos aqui, porque se nosso Deus permitir, domingo que vem nós vamos ver isso aqui. Os que de antemão conheceu, está no verso 29. Ele os predestinou. E aí nós vamos entrar num texto que dá continuidade a isso aqui. Ele é tão profundo quanto aqueles que ele conheceu antigamente, sem que nada existisse. E ele se relacionou com esses seus profundamente. Ele amou esses seus. Ele se relacionou com esses seus. Ele propositou a vida para esses seus. Isso é o que Deus fez com aqueles que o amam. A minha oração por vocês, a minha oração por crentes que estão espalhados por esse mundo afora, a minha oração por aqueles que não conhecem a Jesus, é que eles possam amar a Jesus. Porque se nós amamos a Deus, é porque nós somos amados. Eu não vou orar pela prosperidade, pela cura, por nenhuma outra demanda semelhante a essa. Mas a minha oração é enfática por todos nós aqui essa noite é: Senhor, que todos nós te amemos. Que todos nós te amemos. Independente de quem sejamos, de onde viemos, para onde vamos. Que nós te amemos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos por essa palavra. Te agradecemos porque o Seu Santo Espírito falou ao nosso coração. E só temos um pedido, Pai, essa noite: que nós verdadeiramente Te amemos. Que o nosso coração tenha um amor verdadeiro e bíblico por Ti. Que é um coração que ama porque foi amado. Que cada um de nós sejamos alvos desse amor. Um amor que se manifestou de forma cristalina lá na cruz do Calvário. Um amor que faz com que nós tenhamos uma vida totalmente diferente das pessoas desse mundo. E um amor que faz com que nós venhamos esperar a vida eterna. Porque lá nós viveremos a plenitude contigo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.